Queria, em primeiro lugar, agradecer ao Conselho de História Religiosa e ao professor Alfontes pelo convite que me fez. Estou aqui com todo o gosto. Queria pedir desculpa pela minha ousadia de vir fazer uma comunicação perante especialistas desta área. Queria dizer-vos que esta minha investigação não é uma investigação de raiz, no sentido que era o objeto desde o início. Este tema intrometeu-se de uma forma intrusiva na minha investigação e não pude deixar de o tratar. Tudo isso, vocês vejam, um conjunto de limitações certamente me perdoarão. Eu, na intervenção que vou fazer, vou omitir um conjunto de dados de natureza de abordagem, portanto, do contexto, pressupondo, naturalmente, estou especialistas, portanto, deste período, e mesmo de conhecedores profundos do contexto político, e por isso não estou. No dia 25 de abril de 1974, as primeiras edições dos principais jornais diários anunciavam, todos eles, que seria realizar na Fundação Carlos Gulbenkian um grande fórum que contaria com a presença de 400 pessoas e 400 publicantes e participantes, e que seria presidido pelo Presidente da República, Américo Tomás. Da lista dos congressistas constava, entre outros, alguns, poucos, Acácio Catarino, Aurora Morteira, Basílio Horta, Bernardo Xavier, Cid Proença, Freitas do Amaral, Gabriela Salgueiro, João Moura, João Salgueiro, Luís Morales, Marcelo Rebelo de Sousa, Mário Morteira, Nascimento Rodrigues, Sérgio Correia, Sousa Franco, Teresa Ambrósio, Vítor Constâncio. Este encontro não chegou a realizar-se. As razões do malogro são conhecidas de todos. A reunião referida, com a designação de primeiras jornadas de emprego, era diretamente patrocinada pelo Ministério das Corporações, presidido por Silva Pinto, um nome que certamente também todos e todas conhecem. Pretendia-se nestas jornadas discutir as questões do emprego e do desenvolvimento. O encontro configurava um momento de balanço e perspectivas de uma geração de políticas sociais centradas na formação profissional, no emprego e na intervenção social, que se afastava do modelo implementado no início dos anos 30 por Salazar e Eduardo Pacheco, que, entre outras coisas, considerava que o subsídio de desemprego era um estímulo à preguiça. Este evento era o corolário de uma longa atividade, de mais de uma década, dentro do Ministério das Corporações, onde se tinha agrupado um núcleo de técnicos sociais que, em trabalhos anteriores, tenho designado por tecnocatólicos. Para se contar a história desde o seu início, temos que regressar ao ano de 1956, quando Salazar e Veiga Macedo criam o Plano de Formação Social e Corporativa com o objetivo de sensibilizar, doutrinar e mobilizar os portugueses para a magna tarefa da corporativização da sociedade, ajudando assim as recém-nascidas corporações a frutificar. Auto-intitulava-se Cruzada Corporativa e pretendia funcionar como uma espécie de antídoto contra os perigos que a industrialização, a urbanização e a terciarização em curso comportavam para o Chile. E é do malogro desta cruzada, é do malogro de uma nova tentativa de aprovação deste Plano de Formação Social e Corporativa, é do seu bojo das estruturas que pretendiam informar, que vai emergir uma nova geração de políticas sociais. O corporativismo havia sido consagrado como sistema político oficial do regime em 33. Não obstante, e apesar de tudo, parte substancial do projeto corporativo inicial estava ainda por cumprir, a começar pelas próprias corporações, que só verão a luz do dia em 1956. Deste modo, este plano era para o Presidente do Conselho, e cito, o tempo de reacender um antigo fogo e continuar o caminho.
querendo eu, com isto, dizer que pretendia e tinha a necessidade, de alguma forma, de reencontrar um conjunto de afetos ideológicos dos anos 30. Por várias razões que não vou ter tempo de explicar, este projeto, que é um projeto bastante ambicioso, vai falhar, e vai falhar de uma forma extraordinária. Salazar apercebe-se destas dificuldades e tenta dar um novo ânimo a este plano, mudando os protagonistas. Vai demitir o ministro Veiga Macedo, o Paulo conheceu há pouco como deputado, e convida um jovem académico, Gonçalves Proença, para o substituir à frente dos destinos do Ministério. Gonçalves Proença vai chamar para a reanimação deste projeto um grupo de jovens católicos, alguns dos quais com um percurso comum desde o primeiro congresso de JUC. Cedas Nunes é um dos nomes mais destacados. O novo ministro convoca o Colóquio Nacional de Trabalho, da Organização Corporativa e da Previdência Social, onde é assumida uma nova grelha interpretativa do corporativismo português. Vão ser os 4 colóquios, e irei para referir só o primeiro, e mesmo assim, de uma forma simples. No primeiro colóquio vão estar presentes as leituras tradicionais do corporativismo. Contudo, uma parte significativa das comunicações afasta-se deste paradigma doutrinário para se situar no estudo de novas perspectivas sobre o trabalho, sobre o emprego e sobre a intervenção social. Gabriel Salgueiro reflete sobre o tema formação e readaptação profissional. Fundamenta a sua intervenção nas diversas sugestões da OIT, aludindo ainda de forma explícita à encíclica Mater et Magister. A autora vai socorrer-se de longas citações para legitimar o diagnóstico que é feito às comunidades que permanecem, e cito, em estado permanente de indigência ou de miséria ou de fome. Invoca, por mais de uma vez, a autoridade do Papa João XXIII nesta matéria. Por sua vez, Maria do Carmo Junqueiro reflete sobre os contributos dados pela União Católica Internacional do Serviço Social acerca do Serviço Social de Comunidade dos Meios Urbanos. A formação profissional dos jovens é defendida por Aurora Fonseca. E cito: para que a criança ou adolescente se realize e ocupe o seu lugar na construção do mundo, é necessário que tenhamos dado a oportunidade de saber escolher a sua profissão e garantir a sua liberdade de opção. Entre o filho do burguês e o filho do operário, entre a criança nascida num país subdesenvolvido e a criança nascida num país de alto nível industrial, as perspectivas são muito diferentes. A sua fonte de inspiração vai ser igualmente o militantismo católico e a jurisprudência internacional. Impressionada pelo arcaísmo do país nesta matéria, procede à denúncia da legislação portuguesa em absoluta desconformidade com as propostas das convenções internacionais. A Aurora Fonseca utiliza uma oratória inconformista e apaixonada, apontando o dedo à governação do país por não ter trilhado um outro rumo no que concerne uma política de formação que valorizasse o desenvolvimento pessoal e social dos jovens trabalhadores. E explica: a culpa é tanto maior quanto o caminho já tinha sido apontado, pelo menos desde 1945, querendo com isto significar que os Estatutos da Juventude Operária Católica, de 1945, preconizavam o direito dos jovens à formação profissional. As várias declarações da OIT, da ONU e da Unesco são recorrentemente invocadas pelos 20 oradores que apresentam outros tantos temas nesta primeira secção, cujo objeto de análise integra as questões do trabalho. As referências à doutrina social da Igreja, às afirmações públicas do Papa, citações de encíclicas, tomadas de posições de movimentos associativos católicos, nomeadamente da Juventude Operária Católica, do Bureau International Catholique de l'Enfance, constituem fontes valiosas que organizam todo um argumentário que a elas se referencia. Manuela Silva é outra presença significativa neste colóquio. Para além de secretariar a subsecção sobre aspectos económicos do salário, apresenta uma comunicação cujo tema é o salário na política de desenvolvimento económico, em que revela a importância que o fator trabalho pode assumir nos processos de desenvolvimento económico dos países atrasados, inspirando-se nas perspectivas preconizadas pela teoria do capital humano. Mário Bigode Chorão sustenta a posição mais heterodoxa em matéria de sindicalismo, ao admitir que o direito de greve se funda na autonomia negocial correlativa à contratação coletiva.
Naturalmente, falar de direito de greve, nesta altura, não era coisa simples. As posições apresentadas sobre a liberdade sindical são sempre apoiadas na opinião dominante dos sociólogos católicos, que são profusamente citados nos princípios do ensino social da Igreja, na doutrina social católica ou na síntese luminosa de Pio XII sobre o sindicalismo. Como que, intuindo a originalidade das teses expandidas, o autor envolve-as num suplemento de legitimidade que vai buscar à doutrina social da Igreja. Não é a primeira vez, nem será a última, que os tecnocatólicos se vão socorrer desta espécie de guarda-chuva eclesiástico para se protegerem de eventuais tempestades vindas dos setores mais ortodoxos do regime. Este grupo é parte de várias redes de ação e de intervenção que se vão forjando por influência da Igreja Católica e assumem formas muito diversificadas. E este grupo tem um papel fundamental na transformação que faz do Ministério das Corporações num autêntico Ministério do Trabalho. E aqui os nomes de João Moura, no primeiro momento, e de Luís Morales têm um papel absolutamente central. Nos anos 50 e 60, podemos encontrar várias outras organizações, estruturas, movimentos, tertúlias, espaços de reflexão, jornais, revistas, que mostram a existência de uma nova geração de católicos sensível aos problemas nacionais, atenta e informada ao que se passa a nível internacional. Neste âmbito destacam-se o Movimento por um Mundo Melhor, Equipas de Nossa Senhora, o Movimento Internacional das Mulheres Cristãs, Graal, o Movimento Oásis, o Círculo de Cristandade, e um conjunto de organizações, de resto, que o Paulo Fontes tem inventariado da forma que todos conhecemos. A intervenção cívica e a organização das elites dos leitos católicos assumiram ainda outras formas, de que são exemplo o primeiro e o segundo simpósio nacional da União Católica dos Industriais e Dirigentes de Trabalho, referenciada hoje na comunicação da manhã, e ainda o segundo Encontro Nacional dos Engenheiros e Economistas Católicos, realizado no Porto em maio de 1964, sob o tema Técnica e Sociedade Humana. É claro que estes espaços e estruturas organizativas dos católicos não podem ser naturalmente considerados células da resistência ao Estado Novo, mas constituem certamente espaços de sociabilidade que refletem novas atitudes espirituais de uma geração urbana mais informada, culta e sensível às mudanças que ocorrem um pouco por toda a Europa. António Matos Ferreira, a propósito das diversas formas de presença da ação católica na sociedade portuguesa dos anos 50 e 60, sintetiza a especificidade da realização de uma nova cultura de intervenção dos católicos que permitiu, e cito, a emergência de uma cultura católica mais indutiva, mais participativa e um modo de formular a experiência cristã valorativa do cotidiano, integradora das vivências sociais e pessoais. E para concluir, para que possa cumprir o tempo, queria colocar-vos a questão, no fundo, o que é que distingue, afinal, esta nova geração de católicos que eu tenho designado por tecnocatólicos. O que é que nos diferencia de todas as correntes que tenham sido tradicionalmente tratadas? Mas que é uma geração que acredita ser católica de uma forma diferente. Sobre este cariz geracional, Cedas Nunes explica. Foi uma geração de crentes católicos, mas não de crentes hirtos e fanáticos, que se sentissem compelidos pela sua fé e pelos seus ideais a renunciar aos agradáveis bens do mundo. Do ponto de vista cultural, a geração tecnocatólica rejeita a hegemonia nacionalista e neorrealista. Do ponto de vista político, distancia-se do corporativismo e do autoritarismo do Estado Novo, mas também da utopia marxista. Recusa a dicotomia entre dedicar-se só à religião ou só à política. Tem uma inquietude intelectual que os impele para um outro paradigma centrado na problemática da justiça social e da transformação da sociedade. Contudo, não se identificam no dualismo de adesão ou recusa do regime, antes optando por uma terceira via, mais plástica, que não tem nem o desconforto da oposição, nem a militância do situacionismo, que lhes permitirá o enquadramento institucional sem o correlativo e comprometimento político. São jovens, cheios de ideias, são católicos de uma outra igreja que se levantava sob a égide do Concílio Vaticano II, que vai pôr na sua agenda a palavras de ordem como a justiça social. Não se confundem tão pouco com os chamados católicos progressistas, porque, ao contrário destes, não assumem a política como a causa primeira. Deste modo, os tecnocatólicos manter-se-ão equidistantes
quer da prática política situacionista radical levada ao palco na União Nacional, quer da militância oposicionista dos outros católicos que atrás se referiram. Dotados de um saber técnico, que na maior parte dos casos a licenciatura em Economia certifica, procedem ao levantamento impiedoso e estatístico das omissões, vazios, necessidades, desinvestimentos que a realidade social apresentava e que se configuravam como obstáculos inultrapassáveis ao desenvolvimento. O Ministério das Corporações ser-lhe-á um território especialmente atrativo, dada a substância das matérias sobre que conversava, relacionadas com o trabalho, a produção, a contratação, a formação profissional, as políticas de emprego e a ação social. Os tecnocatólicos vão, na quase totalidade dos casos, declinar o convite de entrada para a União Nacional e posteriormente para a ANP. Percepcionam o fim do Estado Novo, possivelmente como mais ninguém. Aguardam com calma o momento em que, livres da colete de forças da ditadura, possam entrar sem peias na política. Para alguns, o marcelismo será o momento certo. Para outros, será o 25 de Abril a conquistá-los para a ação política. As jornadas do emprego da Gulbenkian eram, como já se disse, um momento de avaliação de uma nova geração de políticas sociais, dinamizadas pelo Fundo de Desenvolvimento da Mão de Obra e pelo Serviço Nacional de Emprego, por estruturas que configuram um autêntico Ministério do Trabalho dos regimes estatal-liberais. Na sala daquela fundação, ir-se-iam sentar alguns destes tecnocatólicos, que, como temos vindo a demonstrar, há mais de uma década vinham a fazer o seu caminho no Ministério das Corporações, e outros ainda mais jovens, que, como os primeiros, já tinham um lugar em vários espaços do aparelho de Estado, da academia e do mundo empresarial. O 25 de Abril surpreendeu-los-á da mesma forma que surpreendeu toda a sociedade portuguesa, contrariamente à configuração homogénea que tinha no regime, a que Abril porá fim, o seu percurso a partir daquele dia será relativamente diferenciado.